Atenção, amantes de histórias de vingança e estratégia. Se você está cansado de ver as vítimas caírem, prepare-se para um relato que o deixará sem fôlego. Inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo agora mesmo para não perder nenhum único detalhe. O último convidado. Uma noite que mudou. Tudo o tinido da prata contra a porcelana fina era o único som que ousava quebrar a calma tensa na sala de jantar dos Montejo. Na cabeceira da mesa, Sofia Montejo, a anfitriã impecável em um vestido de seda safira, observava a amante de seu marido. A mulher, Valéria, ostentava um sorriso que destilava condescendência, um esgar de vitória dirigido diretamente a Sofia. Ela acreditava ter vencido, acreditava que este jantar era sua recepção oficial na família, o prego final no caixão de um casamento exausto. Do outro lado da mesa, meu marido, Ricardo, sorria alheio a tudo, mas o silêncio se esticava, tenso por um segredo que só eu conhecia. Eu esperava a campainha, a chegada do último convidado, cuja presença transformaria aquele sorriso presunçoso em uma máscara de puro e absoluto horror. O jogo era meu, e a jogada final estava prestes a ser realizada. O aroma de jasmim noturno em flor e dinheiro antigo permeava o ar na fazenda Montejo. Era um perfume ao qual Sofia havia se acostumado, um lembrete constante da vida que levava, mas que já não sentia que lhe pertencia. Seu lar, uma extensa mansão colonial na região serrana do Rio de Janeiro, era menos uma casa e mais um museu de uma vida perfeita. Cada cômodo era curado, cada obra de arte meticulosamente escolhida, em sua maioria por ela, para projetar uma imagem de riqueza, sem esforço, e felicidade estável. Era uma mentira linda e convincente. Durante 15 anos, Sofia havia sido a parceira perfeita de Ricardo Montejo, o CEO visionário da Inovatec Global. Ela havia sido sua âncora enquanto ele construía seu império de uma startup em uma garagem a uma potência mundial. Ela havia organizado os jantares, encantado os investidores e gerenciado as obras de caridade, tudo enquanto se afastava graciosamente para que a estrela dele brilhasse mais forte. Havia adiado indefinidamente sua própria carreira como promissora historiadora de arte, convencendo-se de que o sucesso dele era o sucesso de ambos. Mas, durante o último ano, a gaiola dourada havia começado a parecer sufocantemente pequena. As rachaduras em sua fachada perfeita começavam a aparecer, finas como teias de aranha, mas igualmente intrincadas. Ricardo estava distante, seu telefone sempre inclinado para longe dela, suas noites no escritório cada vez mais longas e frequentes. Ele se justificava falando de um novo lançamento de produto, um mercado hostil, as intermináveis pressões de estar no topo. Ele tocava sua bochecha com dedos frios e a chamava de querida, um apelido que agora soava vazio, um substituto para o afeto genuíno. A primeira prova tangível veio de forma inocente, um recibo de uma joalheria de alta linha que caiu do bolso de sua jaqueta. Era para uma pulseira tênis de diamantes, uma peça muito chamativa para o gosto clássico de Sofia. O aniversário dela havia passado há meses e o aniversário de casamento ainda estava longe. Quando ela, casualmente, perguntou se ele estava comprando para a esposa de um cliente, ele paralisou por uma fração de segundo, um lampejo de pânico em seus olhos, antes que a máscara corporativa e suave voltasse ao lugar. Apenas um agradecimento preventivo para a esposa de um membro importante do conselho, ele disse, sua voz muito suave. Lubrificando as engrenagens, você sabe como é. Ela sabia como era. Ela também sabia que Ricardo era um péssimo mentiroso quando pego desprevenido. Depois vieram os cheiros, não a fragrância masculina familiar de sua colônia,
mas um perfume doce e enjoativo que cheirava a nardos e ambição. Persistia em suas camisas quando ele chegava tarde em casa, uma assinatura fantasmagórica de outra mulher. Ela segurava o algodão caro no nariz, o aroma floral, um soco no estômago, uma confirmação da traição que sentia em seu âmago. A gota d'água foi o telefonema. Ela pegou o telefone dele tocando da mesa de cabeceira em uma manhã de sábado, enquanto ele estava no banho. O identificador de chamadas era apenas uma inicial. V. Ela hesitou, o coração batendo em um ritmo frenético contra suas costelas. Seu dedo pairou sobre a tela antes de rejeitar a chamada. Quando Ricardo saiu do banheiro, envolto em uma toalha, ele viu o telefone na mão dela e seu rosto endureceu. "O que você está fazendo?" Ele perguntou, sua voz cortante e acusatória. "Seu telefone estava tocando", ela disse, mantendo a voz uniforme, uma calma que não sentia. Ele arrancou o telefone dela. "É uma colega. Estamos em crise com o lançamento do servidor na Ásia. Você não deveria estar espionando, Sofia." Ele chamou de espionar. Ela chamou de tropeçar em uma verdade que ele estava tentando esconder à vista de todos. Naquela noite, ela não dormiu. Jazendo ao lado dele, sentiu o abismo entre eles se alargar em um cânion. O homem que ela amara, a vida que ela ajudara a construir, tudo estava se tornando uma miragem. Ela não era tola e não permitiria que a fizessem parecer uma. A ideia do jantar lhe veio com a luz fria da manhã. Era uma tradição anual, um jantar formal para os pais de Ricardo, Antônio e Helena Montejo. Eles eram patriarcas à moda antiga, pessoas que valorizavam o legado familiar e, acima de tudo, as aparências. Este ano, Ricardo havia insistido em adicionar uma convidada especial, Valéria Jardim. Ele havia anunciado isso há uma semana, sem olhá-la nos olhos. "Ela é minha vice-presidente de estratégia, uma estrela absoluta. Tem sido fundamental no novo projeto Tritão, e acho importante que mamãe e papai conheçam o futuro da empresa." Sofia sentiu uma fria sensação de pavor. Ela tinha ouvido o nome antes, sussurrado entre as esposas dos executivos. A brilhante, bonita e impiedosamente ambiciosa Valéria Jardim. Ela digitou o nome em seu laptop e a tela se encheu de imagens de uma loira de traços marcados, com olhos que pareciam conter um desafio. Havia artigos elogiando sua perspicácia empresarial, fotos dela em eventos da indústria, sempre parada muito perto de Ricardo, o futuro da empresa. As palavras ressoaram na mente de Sofia. Era um teste. Ele estava exibindo seu caso, desafiando-a a se opor, desafiando-a a fazer uma cena. Ele estava tentando normalizar a presença dela para lentamente eliminar Sofia e incorporar esta mulher. Uma fúria lenta e fria começou a arder onde estava sua dor. Ele pensou que ela simplesmente desmoronaria, que aceitaria essa humilhação com dignidade tranquila. Ele a havia subestimado. Ele havia esquecido a mulher inteligente e estratégica com quem se casou. Ela organizaria este jantar. Ela faria o papel da esposa gentil. Mas não seria a coroação de Valéria Jardim. Seria um acerto de contas e se desenrolaria em seus termos, em sua casa, sob o olhar atento da família, cujo nome Ricardo estava sujando tão descuidadamente. Ela se levantou e caminhou até sua penteadeira, olhando seu reflexo no espelho de prata ornamentado. O rosto que a encarava estava cansado, os olhos sombreados pela dor. Mas agora havia um brilho de algo mais ali. Resolução. A gaiola dourada havia sido obra dela, mas ela ainda tinha a chave e estava prestes a abrir a porta, não para escapar, mas para deixar os lobos entrarem. O que você faria no lugar de Sofia? Aceitaria a humilhação ou buscaria uma forma de contra-atacar?
Compartilhe sua opinião nos comentários. A decisão de contratar um detetive particular pareceu uma traição à mulher que ela costumava ser. A mulher que acreditava na confiança, na santidade de seus votos. Mas essa mulher se foi, substituída por uma pragmática, forçada a navegar por um campo de batalha no qual ela nunca quis entrar. Ela encontrou o Sr. Ortega através de uma recomendação discreta de seu advogado, um homem especializado na proteção de bens conjugais complexos. O nome em si era um eufemismo frio para a feia realidade de um divórcio de alto risco. O Sr. Ortega não se parecia em nada com os detetives durões dos filmes antigos. Era um homem que se misturava com um rosto inexpressivo, cabelo grisalho e um comportamento completamente esquecível. Ele vestia um terno simples e bem passado e falava em tons suaves e medidos. Seu escritório era um espaço estéril e anônimo em um arranha-céu no centro de São Paulo, longe dos olhos curiosos de seu círculo social. Montejo, ele começou, sua voz tranquila e profissional. Antes de continuarmos, preciso que esteja certa. Uma vez que começamos por este caminho, a informação que encontramos não pode ser desvista. Isso mudará as coisas, permanentemente. Estou ciente, disse Sofia com as mãos apertadas em seu colo. Eu preciso da verdade, Sr. Ortega. Toda a verdade. Eu preciso saber o que estou enfrentando. Ela lhe forneceu tudo o que tinha. A agenda de Ricardo, os detalhes de seus voos de negócios, o nome de Valéria Jardim e o número da placa do Tesla desconhecido que ela havia visto uma vez estacionado em sua vaga privada no escritório. Ela sentiu uma onda de vergonha ao entregar os detalhes, como se fosse ela quem estava cometendo um ato de espionagem. Mas a vergonha foi rapidamente substituída por um frio senso de propósito. Não se tratava mais de ciúmes. Era sobre sobrevivência. O primeiro relatório chegou à sua caixa de e-mail, criptografado e seguro uma semana depois. Era conciso, profissional e completamente devastador. O arquivo continha uma série de fotografias. As primeiras mostravam Ricardo e Valéria Jardim saindo da Torre Inovatec, sua linguagem corporal profissional, mas próxima. Depois havia fotos deles em uma mesa isolada no restaurante O Carvalhal, um local que Ricardo uma vez alegou ser muito chique para os encontros noturnos deles. Nas fotos, Valéria ria, sua mão apoiada no braço de Ricardo. Ele a olhava com uma expressão que Sofia não via em seu rosto há anos. Um olhar de admiração pura e irrestrita. As fotos finais foram as que lhe tiraram o fôlego. Elas foram tiradas do lado de fora de um hotel boutique no bairro dos Jardins, um lugar discreto conhecido por sua privacidade. Ricardo abria a porta para Valéria, sua mão na parte inferior das costas dela. O carimbo de data-hora confirmou que era uma terça-feira à tarde, quando ele deveria estar em uma reunião do conselho. O resumo do Sr. Ortega foi breve. Sujeito: Ricardo Montejo e Sra. Valéria Jardim parecem estar envolvidos em um relacionamento extraconjugal contínuo. Os encontros são regulares, ocorrendo 2 a 3 vezes por semana. Recomenda-se vigilância contínua para estabelecer um padrão completo e identificar mais bens. Sofia fechou seu laptop. Uma onda de náusea a atingiu. Ver a prova fotográfica era diferente de apenas suspeitar. O medo abstrato havia se solidificado em uma realidade fria e dura. A mulher do sorriso condescendente que ela vira nas fotos da imprensa estava dormindo com seu marido. Ela era quem recebia as pulseiras de diamantes, quem compartilhava jantares íntimos, quem estava apagando lenta e metodicamente Sofia de sua própria vida. Ela ligou para sua melhor amiga, Helena Reis.
Helena era uma marchand astuta e direta que conhecia Sofia desde a faculdade. Era a única pessoa em quem Sofia confiava implicitamente. Está confirmado, Helena, disse Sofia. Sua voz tremia, apesar de seus esforços para se manter firme. Ele está tendo um caso, com ela, a vice-presidente. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, seguido por uma série de maldições direcionadas a Ricardo que fizeram Sofia quase sorrir. Aquele porco desgraçado! Helena fervia. Depois de tudo o que você fez por ele, o que você vai fazer? Sofia, você vai confrontá-lo? Quer que eu vá até aí e a ajude a jogar os ternos sob medida dele no gramado? Não, disse Sofia. A fria determinação retornou, superando a dor. Uma cena é o que ele espera, é o que ela espera. Eles acham que eu vou ficar histérica, emocional. Eles contam com isso. Isso facilitaria para eles me pintarem como a esposa instável e desprezada. E então, qual é o plano? Você não pode simplesmente deixar isso acontecer. Eu tenho este jantar, explicou Sofia, andando por seu jardim de inverno. O dos pais dele. Ele a convidou. Helena ofegou. O quê? Oh, aquele monstro arrogante. Ele está trazendo a amante para conhecer os pais dele à sua mesa. Ele está enquadrando isso como uma apresentação profissional, mostrando sua executiva estrela, disse Sofia, sua voz pingando ironia. Eu acho que esta é a minha oportunidade. Eu não posso lutar com ele no terreno dele, na sala de reuniões ou nos tribunais. Ainda não. Mas o lar, a família, esse é o meu território. Eu preciso fazer algo que ele e ela nunca verão. O que você está pensando? Perguntou Helena, sua voz uma mistura de preocupação e intriga. Eu ainda não sei, admitiu Sofia. Mas preciso de mais informações. Eu preciso saber tudo sobre Valéria Jardim. Não apenas o currículo que ela lustra para o mundo. Eu preciso saber quem ela realmente é. Ela encerrou a chamada com Helena e escreveu para o Sr. Ortega. Suas instruções foram simples e diretas. Esqueça Ricardo por enquanto. Concentre-se inteiramente em Valéria Jardim. Quero saber tudo. Onde ela mora? Quem são seus amigos, sua família, sua situação financeira, seu histórico romântico, todos os esqueletos no armário dela. Eu quero tudo. Ao apertar enviar, Sofia sentiu uma mudança dentro de si mesma. A vítima estava recuando e uma estrategista estava surgindo em seu lugar. Ricardo e Valéria pensaram que estavam jogando um simples jogo de xadrez onde ela era apenas um peão a ser sacrificado. Eles estavam prestes a descobrir que ela era quem controlava o tabuleiro inteiro. Durante as 2 semanas seguintes, Sofia viveu uma vida dupla. Na superfície, ela era a esposa obediente que discutia as opções do menu com o catering, selecionava a safra perfeita de Bordeaux de sua adega e confirmava os arranjos florais para o jantar da família Montejo. Ela trocava gentilezas com Ricardo, uma máscara de civilidade cuidadosamente construída que escondia a tempestade que rugia dentro dela. Ele parecia aliviado com sua complacência, confundindo sua calma com rendição. Isso, provavelmente, pensou ele, seria mais fácil do que ele imaginava. Abaixo da superfície, sua caixa de entrada criptografada se tornou o centro de seu universo. Os relatórios de Ortega sobre Valéria Jardim começaram a pintar uma imagem não de uma mera destruidora de lares, mas de uma mulher tão calculista e ambiciosa quanto o próprio Ricardo. Valéria havia escalado a escada corporativa com uma potente combinação de inteligência e crueldade. Ela tinha um apartamento pequeno e elegante em uma parte da moda da cidade, pago com um salário que era generoso, mas não extravagante
o suficiente para explicar sua coleção de bolsas de grife ou suas frequentes viagens de fim de semana para Fernando de Noronha, viagens que frequentemente coincidiam com as conferências de negócios de Ricardo. Os relatórios detalhavam sua vida com precisão forense, sua rotina de academia, sua cafeteria favorita, o pequeno círculo de amigos que ela mantinha, mas tudo era uma imagem cuidadosamente curada. Não havia relacionamentos complicados em seu passado, nem erros públicos. Ela estava limpa, impecável e aparentemente invulnerável. Sofia começou a sentir um lampejo de desespero. Que influência ela poderia ter contra uma mulher tão meticulosamente autocontrolada? O avanço veio em uma tarde de terça-feira chuvosa. Sofia estava revisando o último arquivo de Ortega, um relatório seco que detalhava verificações de antecedentes financeiros. Ela rolou por páginas de extratos bancários e resumos de cartão de crédito, os números um borrão sem sentido. Então um item de linha chamou sua atenção. Era um pagamento mensal recorrente da conta de Valéria, um débito direto de R$ 3.500 para uma conta corrente conjunta. O nome na conta conjunta era Jardim e D. Campos. Seu coração disparou. Quem era D. Campos? Ela examinou o documento novamente. Algumas linhas abaixo havia outra conexão, um extrato de hipoteca para uma modesta casa suburbana em uma cidade a 50 quilômetros de distância. A hipoteca estava em nome de duas pessoas, Valéria Jardim e Daniel Campos. Sofia encarou a tela, as peças se encaixando com um estrondo nauseante. Ela respondeu imediatamente ao e-mail de Ortega, seus dedos voando sobre o teclado. Quem é Daniel Campos? A resposta chegou em menos de uma hora e mudou todo o jogo. Daniel Campos é o marido da senhora Valéria Jardim. Eles são casados há 5 anos. Ele é um contador sênior em uma empresa de médio porte. Há finanças ágeis. Eles não têm filhos. Os registros públicos indicam que eles ainda são legalmente casados e coabitam no endereço da hipoteca, embora nossa vigilância sugira que a senhora Jardim passe aproximadamente metade de suas noites em seu apartamento na cidade. O Sr. Campos parece não ter conhecimento do caso. Anexada estava a fotografia dele. Sofia abriu o arquivo. O homem que a encarava era comum. Ele tinha olhos gentis, cabelo castanho levemente ralo e um sorriso doce e modesto. Ele usava um colete de fleece sobre uma camisa de botão com a aparência de um homem que gostava de fazer trilhas nos fins de semana e treinar na liga de futebol infantil. Ele era a antítese completa do carisma astuto e predatório de Ricardo Montejo. Ele parecia um bom homem, um homem que estava sendo feito de bobo, assim como ela. Uma onda de emoções a atingiu. Choque, pena e depois uma raiva branca e ardente que clarificou tudo. Este não era apenas um caso. Este era outro nível de engano. Valéria não era apenas uma amante tentando conseguir um marido rico. Ela era uma mulher casada, cobrindo suas apostas, construindo uma nova vida com o dinheiro e o poder de Ricardo, enquanto mantinha seu marido seguro e estável na retaguarda. Ela estava usando os dois. O plano, que havia sido um conceito nebuloso de vingança, de repente se aguçou. Era audacioso, era brutal e era perfeito. Um confronto simples seria bagunçado e insatisfatório. Um divórcio silencioso os deixaria a ambos muito fácil. Mas essa era uma maneira de expô-los pelos canalhas que eram, na frente das mesmas pessoas cujas opiniões eles mais valorizavam. Ela pegou o telefone e ligou para Helena. Eu consegui, disse Sofia, sua voz baixa e firme. Eu tenho a arma. Qual é? Perguntou Helena, sua voz embargada pela expectativa. O nome dela é Valéria Jardim e ela tem um marido. Houve um suspiro agudo do outro lado da linha. Não, você está me zoando.
O nome dele é Daniel Campos. Ele é contador e não tem absolutamente nenhuma ideia do que sua esposa está fazendo. Oh, Sofia, sussurrou Helena, isso é bíblico. Eu preciso de uma razão plausível para que ele venha jantar na minha casa no sábado à noite, disse Sofia, sua mente já trabalhando, fiando os fios de sua intrincada teia. Uma razão que Ricardo não questionaria. A fundação, disse Helena instantaneamente. Sua fundação de alfabetização. Você está lançando a campanha anual de arrecadação de fundos. Você precisa de uma auditoria pro bono ou algum conselho de planejamento financeiro. A empresa dele, Finanças Ágeis, poderia ser um novo patrocinador corporativo que você está cortejando. Era perfeito, plausível, profissional e completamente acima de qualquer suspeita. Colocaria Daniel Campos em sua casa como um convidado legítimo, um peão desavisado em um drama cujo clímax só ela conhecia. Sofia passou o dia seguinte fazendo os arranjos. Ela ligou para a linha principal da Finanças Ágeis, usando seu nome completo e o nome de sua fundação. Ela foi, como esperava, encaminhada para um sócio sênior. Ela explicou sua proposta, uma possível parceria, um pedido de trabalho de consultoria preliminar. Ela mencionou que haviam lhe dado o nome de um de seus contadores sênior, Daniel Campos, como um homem com um olhar aguçado para finanças sem fins lucrativos. O sócio ficou emocionado. Uma chance de entrar em contato com os Montejo. Ele faria com que Daniel Campos ligasse para ela em 1 hora. Quando Daniel ligou, sua voz era exatamente como ela imaginava. Educada, profissional e ligeiramente nervosa. Ele estava completamente maravilhado por falar com Sofia Montejo. Ela foi charmosa e gentil, explicando a situação e o próximo jantar familiar. Está terrivelmente em cima da hora, eu sei, ela disse, sua voz tingida com a quantidade perfeita de sinceridade apologética. Mas meu marido e os pais dele estão muito interessados em ouvir sobre a estratégia de arrecadação de fundos deste ano. E eu pensei, que melhor maneira do que ter o especialista lá para explicá-la? Seria apenas uma breve conversa informal durante o jantar. Uma oportunidade para todos nos conhecermos. Daniel estava nervoso e lisonjeado. Um convite para jantar na Fazenda Montejo. Era uma grande oportunidade para sua empresa, para sua carreira. Claro, senhora Montejo, ele gaguejou. Seria uma honra. Só terei que verificar com minha esposa, ter certeza de que não temos planos. O sangue de Sofia gelou por um segundo. Claro, ela disse suavemente. Família em primeiro lugar. Algumas horas depois ele ligou de volta, sua voz radiante. Tudo certo, senhora Montejo. Minha esposa tem um compromisso de trabalho do qual não pode se livrar de qualquer maneira, então a noite está livre. Eu estarei lá, um compromisso de trabalho. Sofia sentiu um sorriso amargo. O compromisso de trabalho de Valéria Jardim era um jantar onde ela planejava solidificar sua posição como a próxima senhora Montejo. Ela não tinha ideia de que seu marido estaria lá para testemunhar sua coroação. A última peça estava no lugar. Todos os atores estavam prontos para subir ao palco. Sofia não era mais a diretora escondida nos bastidores. Ela era a estrela do show e estava pronta para sua performance. O dia do jantar amanheceu com um frio de outono. O céu, sobre a Serra do Rio de Janeiro, era uma tela de pintor de cinzas e azuis pálidos, e os jardins bem cuidados da Fazenda Montejo estavam cobertos por uma leve geada matinal. Para qualquer um, era um sábado perfeito. Para Sofia, era o dia do acerto de contas. Ela se moveu pela casa com uma calma estranha, quase fora do corpo. A tempestade de suas emoções, a dor, a raiva, a ansiedade,
havia se instalado em um núcleo duro e denso de propósito no fundo de seu estômago. Não havia mais espaço para a dúvida, apenas o plano existia. Ela supervisionou pessoalmente cada detalhe, instruiu a florista a criar arranjos de hortênsias brancas e eucalipto, bonitos, mas fúnebres. Ela escolheu o menu com cuidado deliberado. Uma rica sopa de lagosta para começar, seguida por um carré de cordeiro. Todos pratos que exigiam concentração e mão firme. Pratos que eram difíceis de comer quando o mundo de alguém estava desmoronando. O vinho tinto que ela selecionou foi um Chateau Margaux, o ano em que ela e Ricardo se casaram. Um toque sutil e pungente que só ela entenderia. No final da tarde, ela se retirou para seu closet. Ela preparou sua armadura escolhida, um vestido simples e impecavelmente feito de seda safira. A cor era ousada, régia. Não eram os tons pastel suaves que Ricardo preferia que ela usasse. Era a cor de um oceano profundo e frio. Ela sentou-se em frente à sua penteadeira. As escovas com encosto de prata e os frascos de perfume de cristal brilhavam na luz. Esta era a mesma penteadeira onde ela havia chorado lágrimas silenciosas semanas atrás. Agora, olhando no espelho, ela viu uma mulher diferente. A suavidade ao redor de seus olhos havia sido substituída por uma clareza de aço. O tremor em sua mão havia desaparecido. Ricardo entrou enquanto ela prendia um colar de pérolas em seu pescoço. Seu próprio presente de casamento de 15 anos atrás. Ele já estava em seu terno, parecendo tão bonito e confiante como sempre. Ele sorriu para o reflexo dela no espelho. Você está deslumbrante, Sofia. Sua voz era suave como seda. Pronta para esta noite? Claro, ela respondeu, sua voz uniforme. Eu quero causar uma boa impressão na sua convidada. Ele pegou a leve ênfase na palavra sua, mas optou por ignorá-la. Valéria é brilhante, você vai gostar dela. E é importante que mamãe e papai vejam a qualidade das pessoas que eu tenho na Inovatec. Isso os tranquilizará. Tranquilizá-los de que ele tinha um plano de sucessão para sua empresa e sua vida, pensou ela. Tenho certeza de que será uma noite muito esclarecedora para todos, ela disse, virando-se para encará-lo. Ela ajeitou a gravata dele. Seus dedos roçaram seu pescoço. O gesto era íntimo, familiar e completamente desprovido de calor. Por um momento, ele pareceu se inclinar para o toque dela. Um lampejo da velha conexão em seus olhos. Mas se foi tão rápido quanto veio, substituído pelo frio cálculo que agora o definia. Bom, ele disse, afastando-se. Eu vou descer para checar o vinho. Não quero que papai reclame da temperatura novamente. Enquanto ele saía, Sofia se permitiu uma única respiração profunda. A performance estava prestes a começar. Lá embaixo a casa resplandecia. Uma luz suave emanava de cada luminária. As lareiras na sala de estar e na sala de jantar crepitavam alegremente, lançando sombras dançantes nos pisos de madeira polida. A longa mesa de jantar de mogno estava posta para 5. Ricardo, ela mesma, seus pais Antônio e Helena e a convidada de honra, Valéria Jardim. Um sexto lugar à mesa permanecia conspicuamente ausente, esperando na despensa, pronto para ser colocado no momento perfeito. Antônio e Helena Montejo chegaram primeiro, pontuais como sempre. Antônio era um homem corpulento e imponente, com uma voz estrondosa e uma crença firme de que o nome Montejo era sinônimo de integridade. Helena era sua contraparte discreta e observadora. Uma mulher de poucas palavras, ela não perdia nada. Seus olhos azuis penetrantes examinaram o quarto, os arranjos florais e o vestido de Sofia, dando um leve aceno de aprovação. Sofia querida, disse Helena, beijando o ar ao lado de sua bochecha.
Tudo parece maravilhoso como sempre. Você tem um dom para essas coisas. Obrigada, Helena. Espero que seja uma noite memorável, respondeu Sofia. O duplo sentido pairou no ar, inaudível para todos, exceto para ela mesma. Ricardo desempenhou o papel do anfitrião orgulhoso, servindo ao pai uma dose de uísque envelhecido e entrando em uma discussão ruidosa com ele sobre o mercado de ações. Sofia guiou Helena para o sofá, conversando sobre a próxima gala de caridade. Era uma cena que eles haviam encenado 100 vezes, um retrato perfeito de felicidade familiar. E então a campainha tocou. O rosto de Ricardo se iluminou. Ah, deve ser Valéria, ele disse com muita impaciência. Ele caminhou para o grande hall para abrir a porta ele mesmo, um gesto de familiaridade que não passou despercebido por sua mãe. Sofia estava de costas para a lareira, com as mãos cruzadas, sem apertar, na frente dela. Ela pôde ouvir a saudação entusiasta de Ricardo, seguida pelos tons leves e confiantes da voz de uma mulher. E então eles estavam parados no arco que levava à sala de estar. Valéria Jardim era ainda mais impressionante pessoalmente. Ela era alta e esguia em um vestido preto justo que era um pouco ousado demais para um jantar de família. Uma pulseira tênis de diamantes brilhava em seu pulso. Seu cabelo loiro estava preso em um coque elegante e seu sorriso era ousado e deslumbrante. Mas seus olhos, enquanto examinavam a sala, tinham uma qualidade fria e avaliativa. Eles piscaram além de Antônio e Helena, aterrissando em Sofia. E ela sorriu. Não era um sorriso educado e respeitoso. Era um sorriso de posse, de vitória. Era o sorriso de uma mulher que acreditava estar olhando para seu passado. Uma relíquia que logo seria substituída. Naquela única expressão, ela estava dizendo a Sofia: estou aqui, eu venci, esta é a minha casa agora, minha família, meu homem. Sofia sustentou o olhar dela e devolveu o sorriso. Um sorriso sereno e plácido que não chegava aos olhos. Senhorita Jardim, ela disse, sua voz como água fresca. Bem-vinda ao nosso lar. Estamos encantados que a senhorita possa se juntar a nós. A cortesia, a calma imperturbável, pareceu momentaneamente desarmar Valéria. Ela esperava lágrimas, hostilidade, uma cena. Ela não esperava graça. Mas ela se recuperou rapidamente. Por favor, me chame de Valéria. Ela ronronou, deslizando pelo quarto e estendendo a mão para Antônio e depois para Helena. É uma honra absoluta finalmente conhecer os dois. Ricardo fala constantemente sobre vocês. O ar crepitava com uma tensão não dita enquanto se dirigiam para a sala de jantar. Ricardo, interpretando o tolo, sentou Valéria à sua direita no lugar de honra, tradicionalmente reservado para sua mãe. As sobrancelhas de Helena se ergueram uma fração de polegada, mas ela não disse nada. A armadilha estava montada. Os jogadores estavam em seus lugares. Tudo o que Sofia tinha que fazer agora era esperar o último convidado desavisado chegar. A conversa ao redor da mesa de mogno era uma obra-prima de subtexto e hostilidade velada. Na superfície, era uma conversa educada de jantar. Por baixo, era uma batalha de vontades. Valéria Jardim era uma artista habilidosa. Ela dirigia a conversa com a precisão de uma executiva experiente, passando fluentemente de uma discussão sobre as quotas de mercado da Inovatec com Antônio a elogiar o trabalho de caridade de Helena. Ela era charmosa, espirituosa e completamente cativante. Ela falava de Ricardo com uma reverência possessiva, contando histórias do escritório que destacavam o gênio dele. Seu tom implicava uma intimidade que ia muito além da sala de reuniões. Ricardo tem uma habilidade incrível de ver 10 passos à frente de todos os outros, ela disse,
seus olhos brilhando enquanto olhava para ele. Ele é um verdadeiro visionário. É um privilégio estar em sua equipe. Certamente estamos orgulhosos das conquistas dele, disse Antônio com a voz retumbante, claramente impressionado por esta jovem brilhante que admirava seu filho tão abertamente. Sofia observava, uma observadora silenciosa em sua própria mesa. Ela desempenhou o papel de anfitriã perfeita, garantindo que as taças estivessem cheias e os pratos limpos, seus movimentos fluidos e sem pressa. Ela ouviu a bajulação servil de Valéria ao marido, um homem que estava desmantelando ativamente a vida deles juntos. A cada olhar triunfante que Valéria lhe dirigia, a cada toque sutil no braço de Ricardo, Sofia não sentia dor, mas sim uma crescente e arrepiante sensação de poder. Eles estavam cavando suas próprias covas e ela estava simplesmente lhes dando as pás. Sofia, você está muito quieta esta noite, observou Helena. Seus olhos perspicazes não perdiam nada. Ela havia notado a disposição dos assentos, a maneira excessivamente familiar como Valéria falava com seu filho e a calma glacial de sua nora. Antes que Sofia pudesse responder, Valéria interveio com uma risada leve e cintilante, mas que continha um fio de aço. Oh, tenho certeza de que estamos entediando-a com toda essa conversa de negócios. Deve ser difícil acompanhar quando não se está no mundo corporativo. Foi um golpe direto, uma alfinetada condescendente na vida de Sofia, pintando-a como uma mulher sustentada, desatualizada e irrelevante. Ricardo se mexeu desconfortável em seu assento, mas não disse nada para defender a esposa. Ele era cúmplice de sua humilhação. Sofia simplesmente sorriu, uma curva pequena e enigmática em seus lábios. Pelo contrário, ela disse, sua voz clara e firme, cortando a tensão. Eu acho fascinante. É preciso uma grande concentração para perseguir ambições de forma tão decidida. Ela deixou seu olhar pousar em Valéria por um momento muito longo. Tenho certeza de que sua família deve estar incrivelmente orgulhosa de tudo o que você sacrificou por sua carreira. O sorriso de Valéria se apertou. Foi uma parada sutil, um lembrete de que a vida de Valéria existia fora daquela sala, um fato que ela parecia ansiosa para esquecer. A sopa de lagosta foi servida. Enquanto Valéria levantava sua colher, ela fez seu próximo movimento. Sabe, esta casa é simplesmente deslumbrante. Ela suspirou, olhando ao redor do opulento salão de jantar. A arquitetura, a arte, tem uma estrutura maravilhosa. Poderia-se fazer muito com ela se fosse modernizada um pouco. Ela estava redecorando. Em sua mente, ela já era a dona da casa, imaginando como ela despedaçaria a vida de Sofia e construiria a sua sobre as ruínas dela. Ricardo, completamente alheio às correntes subterrâneas, interveio. Valéria tem um olho fantástico para design. Ela tem nos consultado sobre a estética do nosso novo campus corporativo. Imagino, disse Sofia tomando um gole delicado de sua sopa. Uma perspectiva fresca pode ser tão estimulante. Os minutos se arrastaram, cada um esticando a tensão ainda mais. Sofia podia senti-la se acumulando, uma força palpável no quarto. Seu coração batia em um ritmo constante e pesado contra suas costelas. Estava quase na hora. Ela sabia pelo relatório do Sr. Ortega que Daniel Campos era meticulosamente pontual. O trem dele teria chegado às 19h testil $15 e um carro pré-agendado o teria em sua porta às 19h testil $30 em ponto. Ela olhou para o relógio de chão no corredor. Eram 19h testil $28. Como se fosse um sinal, o tinido fraco e distante da campainha ecoou pela casa. Todas as cabeças na mesa se viraram.
Ricardo parecia confuso. Estamos esperando mais alguém? Ele perguntou a Sofia, com um lampejo de aborrecimento em sua voz. Ele odiava surpresas. Antônio e Helena olharam para Sofia com curiosidade educada. O rosto de Valéria era uma máscara de curiosidade, sua colher congelada no meio do caminho para os lábios. Sim, era o momento, o precipício. Sofia colocou seu guardanapo na mesa ao lado de seu prato. Ela se levantou, seus movimentos calmos e deliberados. Estou, ela disse, sua voz ressoando com uma clareza recém-descoberta que fez todos olharem fixamente para ela. Um último convidado. Ela fez uma pausa, deixando a tensão se acumular. Ela sorriu, um sorriso genuíno e brilhante que não chegava totalmente aos seus olhos. Eu tomei a liberdade de convidar um parceiro de negócios meu. Espero que vocês não se importem. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e saiu da sala de jantar, seu vestido de seda sussurrando contra o chão. Ela caminhou pelo grande hall de entrada, seus passos ecoando no mármore. Ela alcançou a pesada porta de carvalho e respirou fundo, firme. Ela a abriu, e lá, na soleira, parecendo ligeiramente oprimido pela grandeza da casa, estava Daniel Campos. Ele segurava uma maleta de couro e sorria com seu sorriso gentil e modesto. Senhora Montejo, ele perguntou, sua voz educada. Sou Daniel Campos, espero não estar atrasado. Senhor Campos, disse Sofia, sua voz calorosa e acolhedora. O senhor chegou no momento perfeito. Por favor, entre. Todos estão ansiosos para conhecê-lo. Sofia guiou Daniel Campos do grande hall de entrada em direção ao arco da sala de jantar. Ele estava compreensivelmente nervoso, agarrando sua maleta como um escudo, seus olhos arregalados enquanto contemplava os tetos altos e a arte cara. Ele era um homem de um mundo diferente, um mundo de planilhas e ruas suburbanas tranquilas, agora empurrado para a toca do leão. Por um momento fugaz, Sofia sentiu uma pontada de culpa pelo que estava prestes a fazer com ele. Mas era uma crueldade necessária, uma detonação necessária para limpar os escombros de todas as suas vidas. Ao entrarem na sala de jantar, toda a conversa cessou. As 4 pessoas na mesa olharam para o recém-chegado. A expressão de Ricardo era de pura confusão, tingida de aborrecimento por esta interrupção. Antônio e Helena olharam com curiosidade educada, mas foi o rosto de Valéria que Sofia observou. Naquele momento, Valéria estava rindo do último comentário que Ricardo havia feito. Sua boca manchada de batom estava aberta, seus olhos brilhando de triunfo. Então, seus olhos encontraram os de Daniel. A transformação foi instantânea e aterrorizante. A cor sumiu de seu rosto, deixando uma palidez doentia e serosa. Seu sorriso triunfante não apenas desapareceu, mas colapsou, derretendo como se os músculos de seu rosto tivessem parado de funcionar de repente. Sua mandíbula relaxou e seus olhos se arregalaram em horror puro e não adulterado. O copo de vinho em sua mão tremeu, seu conteúdo espirrando perigosamente perto da borda. Naquele segundo, a rainha do mundo, a vencedora nesta guerra doméstica, se tornou um animal encurralado e aterrorizado. Daniel, por sua vez, estava apenas confuso. Seu olhar varreu a mesa até pousar em sua esposa. Valéria, ele disse, sua voz uma mistura de choque e confusão. O que você está fazendo aqui? Você disse que tinha uma reunião de estratégia fora do escritório em Campinas. Suas palavras flutuaram no ar, pesadas e condenatórias. Valéria não conseguia falar. Ela apenas o encarava, seu peito subindo e descendo em respirações superficiais e de pânico. Ricardo finalmente encontrou sua voz, olhando do rosto horrorizado de Valéria para o homem perplexo na porta. Vocês dois se conhecem?
Perguntou a mente de CEO, lutando para processar dados que não se encaixavam. Foi Sofia quem respondeu, sua voz cortando o silêncio espesso e sufocante. Ela se adiantou, colocando uma mão suave no braço de Daniel, um gesto de aliança. Pessoal, ela disse, sua voz tão calma e clara quanto um sino. Eu gostaria que conhecessem Daniel Campos. Ele é um brilhante contador da Finanças Ágeis, que gentilmente está consultando minha fundação. Ela fez uma pausa, deixando o primeiro pedaço de informação se instalar antes de dar a pincelada principal. Ele também é o marido de Valéria Jardim. A palavra marido caiu sobre a mesa como uma granada. O queixo de Antônio Montejo caiu. A mão de Helena voou para a boca. Seus olhos perspicazes e aguçados se moveram de Valéria para o filho, a feia verdade amanhecendo em seu rosto. Daniel olhou de Sofia para sua esposa, seu rosto gentil, enrugado pela confusão e pela dor nascente. Marido? Valéria, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Mas foi Ricardo quem finalmente entendeu. Ele olhou para Valéria, seu rosto uma máscara de descrença, transformando-se lentamente em fúria. Ele havia sido enganado. Ele, Ricardo Montejo, o dono do universo, havia sido feito de bobo. Seu prêmio, sua vice-presidente estrela, não era uma agente livre. Ela era casada com este homem, este contador comum e modesto. A humilhação era um veneno e estava se espalhando visivelmente através dele. Seu marido? Engasgou Ricardo. As palavras tinham gosto de cinzas em sua boca. Ele voltou seu olhar furioso para Valéria. Você é casada? Valéria finalmente saiu de sua paralisia. Seus instintos de sobrevivência se ativaram. Daniel, isso é um mal-entendido. Ela gaguejou empurrando a cadeira para trás e se levantando, trêmula. Esta é uma cena de trabalho. Ricardo é meu chefe. Seu chefe? Disse Daniel, sua voz tremendo agora com os primeiros brotos de raiva. Você me disse que estava em Campinas. Você mentiu para mim. Ele deu um passo à frente, seus olhos fixos na pulseira de diamantes, brilhante no pulso dela. Onde você conseguiu isso? Nós não podemos pagar por isso. A acusação foi crua, real e devastadoramente pública. Sofia recuou. Seu trabalho estava feito. Ela era meramente a diretora. A orquestra do caos agora estava tocando uma sinfonia própria. Ela mentiu para você, Daniel, disse Sofia, sua voz suave, mas audível em todos os cantos da sala. Assim como ele tem mentido para mim. Ela caminhou até um aparador e pegou uma pasta fina de papel pardo que havia colocado ali mais cedo. Ela a abriu e deslizou uma fotografia pela mesa polida em direção ao pai de Ricardo. Era uma foto tirada pelo Sr. Ortega, mostrando Ricardo e Valéria se beijando apaixonadamente do lado de fora do Hotel Boutique. Antônio Montejo a pegou. Ele a encarou por um longo momento. Seu rosto ficou de um vermelho profundo e apoplético. Ele bateu a foto na mesa. Ricardo? O que isso significa? Em sua própria casa, com sua esposa presente. E ela mentiu para você, Daniel? Continuou Sofia, seu olhar agora no contador de coração partido. Ela deslizou outra foto sobre a mesa em direção a ele. Mostrava Valéria sozinha entrando na joalheria onde a pulseira foi comprada. O recibo estava cuidadosamente dobrado ao lado. Ela é uma mulher muito ambiciosa. Parece que ela estava cobrindo suas apostas, vendo qual marido oferecia o melhor investimento a longo prazo. A sala implodiu. Fora! Rugiu Ricardo, apontando um dedo trêmulo para Valéria. Todo o seu afeto havia se transformado em pura raiva venenosa. Ele não estava zangado com a traição, mas porque sua reputação estava sendo destruída na frente de seus pais. Não se atreva a agir como uma vítima, guinchou Valéria de volta,
sua fachada cuidadosamente construída se estilhaçando completamente. Você implorou para eu largá-lo? Você disse que ia largar ela? Daniel soltou um som engasgado, um arquejo de dor pura, ao finalmente compreender toda a extensão da traição. Ele olhou para sua esposa, a mulher que amava e apoiava, e viu uma estranha, Helena Montejo, que permaneceu em silêncio até agora, levantou-se. Sua voz, embora calma, era mais fria e cortante do que qualquer grito. Ela falou com seu filho, mas seus olhos estavam fixos em Sofia. Ricardo, você trouxe uma vergonha profunda e repugnante a esta família. Você humilhou sua esposa e desonrou nosso nome. Então ela dirigiu seu olhar para Valéria. E você, jovem, é lixo. Com isso, ela se virou e saiu rigidamente do quarto. Antônio, depois de um último olhar de absoluto desgosto para o filho, a seguiu. A sala de jantar era uma zona de guerra. Valéria soluçava, uma mistura de raiva e terror. Ricardo tremia de fúria. Daniel parecia completamente quebrado, seu rosto pálido de choque. Sofia permaneceu parada ao lado do aparador, tranquila em meio aos escombros que causou. Ela não levantou a voz. Ela não chorou. Ela simplesmente apresentou a verdade. E a verdade tinha sido uma arma mais poderosa do que qualquer explosão emocional. O sorriso presunçoso havia desaparecido do rosto de Valéria, substituído por uma máscara de ruína total. A confiança arrogante de Ricardo estava estilhaçada. O jogo havia terminado e ela havia vencido. Pare aí. Este momento foi brutalmente satisfatório. Mas você acha que Sofia foi longe demais ao envolver o marido de Valéria? Que parte da estratégia de Sofia mais o impressionou? Deixe seu comentário abaixo. O desfecho. A rainha recupera sua coroa. As semanas que se seguiram ao confronto foram rápidas e brutais. O som do Bentley de Antônio Montejo, rugindo pelo caminho de Cascalho, foi o sino final da vida de Ricardo e Sofia, como a conheciam. Valéria, histérica e exposta, tentou um último e desesperado apelo a Ricardo. Nós podemos consertar isso, Ricardo? Ela implorou, tentando alcançar o braço dele. Ele estremeceu, afastando-se do toque dela, como se tivesse sido queimado. Nunca mais fale comigo, rosnou sua voz baixa e perigosa. A humilhação pública havia cortado qualquer sentimento que ele tivesse por ela. Ela não era mais um ativo. Era um passivo de proporções catastróficas. Ele apontou para a porta. Vá embora. Agora, Daniel Campos, que havia ficado congelado em estado de choque, finalmente se moveu. Ele olhou para sua esposa, seus olhos vazios, com uma dor que era horrível de testemunhar. Valéria, ele disse, sua voz mal um sussurro. Me dê suas chaves. Eu te vejo em casa. Nós precisamos conversar. Não havia mais raiva nele, apenas uma vasta e vazia paisagem de tristeza. Sem outra palavra, uma Valéria soluçante tropeçou para fora da sala de jantar e para fora da casa, seu sonho de se tornar a próxima senhora Montejo se transformando em cinzas ao redor dela. Daniel deu a Sofia um olhar longo e perscrutador, um olhar que continha um universo de dor, mas também um lampejo de gratidão pela terrível verdade, antes de se virar e seguir sua esposa para a noite fria. E então restaram dois. Ricardo e Sofia pararam em extremidades opostas da magnífica sala de jantar, os restos da refeição cuidadosamente planejada, um espelho dos restos de seu casamento. O ar estava denso, com os fantasmas das acusações e o fedor da traição. Ricardo finalmente se virou para ela, seu rosto uma máscara estrondosa de fúria. Você está feliz agora? Ele cuspiu. Você não podia simplesmente ir embora com dignidade, podia? Você teve que criar este circo para me humilhar na frente dos meus próprios pais. Sofia enfrentou a raiva dele com uma calma desconcertante.
Você parece confuso, Ricardo, disse sua voz desprovida de emoção. Você não é a vítima aqui. Você me humilhou todos os dias no último ano com suas mentiras. Você me humilhou ao trazer sua amante para minha casa. Você humilhou o nosso casamento, nossa história. O que eu fiz esta noite não foi humilhação, foi esclarecimento. Ela caminhou lentamente em direção a ele, seus saltos clicando no chão de madeira. Você pensou que eu era apenas uma parte da decoração, algo para ser gerenciado e, eventualmente, substituído. Você me subestimou enormemente. Eu subestimei sua capacidade de crueldade. Ele retrucou. Não, ela o corrigiu. Você subestimou minha capacidade de sobrevivência. Você e ela começaram uma guerra. Vocês simplesmente não esperavam que eu contra-atacasse com uma estratégia melhor. Ela parou a apenas alguns metros dele. Minha advogada entrará em contato com a sua na segunda-feira de manhã. Eu quero a casa, eu quero a coleção de arte que curamos juntos. E eu quero um acordo que reflita os 15 anos que eu investi em sua carreira, nesta família, em uma parceria que você tratou como um ativo descartável. Dadas as circunstâncias e o testemunho de seus pais e do Sr. Campos, suspeito que você não vai querer lutar comigo em um tribunal público. O rosto dele empalideceu. Ela o pegou. A ameaça de um divórcio público e complicado com sua mãe formidável, provavelmente testemunhando contra ele, seria devastadora para as ações da Inovatec e sua própria reputação cuidadosamente elaborada. Ele estava encurralado. Você planejou tudo, ele sussurrou, uma nota de admiração relutante em sua voz. Eu aprendi com o melhor, ela respondeu, um sorriso amargo em seus lábios. Você me ensinou tudo o que sei sobre estratégia impiedosa. Ela lhe deu as costas, um ato final de dispensa, e saiu do quarto, deixando-o sozinho em meio às ruínas. As semanas que se seguiram foram um borrão de reuniões legais e despedidas tranquilas. Ricardo se mudou, suas coisas embaladas por profissionais, sua presença na casa desaparecendo até que ele não fosse mais do que um fantasma. O divórcio foi brutalmente eficiente e silencioso, exatamente como ela havia previsto. Ricardo, sob imensa pressão de seu pai, aceitou todos os seus termos para evitar um espetáculo público. Valéria Jardim desapareceu. Ela foi demitida da Inovatec na segunda-feira seguinte, sua ascensão corporativa terminando em um colapso espetacular. Sofia soube por boatos que Daniel havia pedido o divórcio imediatamente. Valéria havia perdido tanto seu marido quanto seu milionário, seu ambicioso jogo a deixando sem nada. Enquanto isso, Sofia começou o processo lento e deliberado de recuperar sua própria vida. Ela mandou repintar toda a casa, apagando os beges neutros que Ricardo amava e substituindo-os por cores quentes e vibrantes. Ela vendeu o Chateau Margaux de D19 e usou o dinheiro para financiar uma bolsa de estudos para jovens historiadoras de arte. Uma tarde, um mês após o jantar, ela estava em seu estúdio, que havia convertido de volta em um espaço de trabalho para sua própria pesquisa, quando recebeu um telefonema de Helena. "Você está sentada?" perguntou Helena. "O que houve?" "A colunista de fofocas de O Globo acabou de me ligar para um comentário." Aparentemente, Antônio Montejo forçou Ricardo a tirar um ano sabático prolongado e instalou um CEO interino na Inovatec. O conselho está citando motivos pessoais para a saída dele. Sofia sentiu um sorriso lento e satisfeito se espalhar por seu rosto. O dominó final havia caído. Ela encerrou a chamada e olhou ao redor de seu estúdio. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Em sua mesa
Havia livros sobre arte do Renascimento italiano, sua antiga paixão, agora sua realidade presente. Ela não era mais Sofia Montejo, a esposa do CEO. Ela era simplesmente Sofia. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia mais do que suficiente. A gaiola dourada havia sumido, suas grades derretidas pelo fogo de uma mulher que se recusou a ser quebrada. Ela estava livre. E aí está, uma história não apenas de traição, mas de força incrível e brilhantismo estratégico. Sofia Montejo poderia ter escolhido ser uma vítima, chorar e desmoronar enquanto seu mundo ruía, mas, em vez disso, ela escolheu ser a arquiteta de sua própria justiça. Ela transformou sua dor em poder e usou a arrogância de seu inimigo contra eles da maneira mais espetacular possível. Isso faz você pensar, não é? Quantas pessoas usam uma máscara de cortesia enquanto escondem um núcleo de aço? Se esta história de vingança, calculada e empoderamento definitivo ressoou com você, aperte esse botão de curtir e compartilhe com alguém que ama uma história de uma mulher que recupera seu poder. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e tocar aquele sino de notificação. Queremos continuar criando este tipo de conteúdo para você. E, por favor, deixe um comentário abaixo. Queremos saber qual foi a sua parte favorita da estratégia de Sofia. Estamos ansiosos para ler você.